Multiplicador Virtual, a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 6º ano. E a matéria é revisão. Questão 4. A charge abaixo mostra um problema comum em nossa região, que é... Bom, aqui a gente pode ver uma charge que está mostrando uma série de galhos cortados. Olhando essa característica, inclusive mostra aqui um pé cortado também, que dá pra a gente perceber que cortar essa quantidade de árvores é um processo que pode causar sérios problemas, inclusive para os seres humanos. É muito comum, existe um ditado indígena que diz que os homens só vão perceber a importância das árvores quando cortarem a última árvore. E eles vão perceber a necessidade que existe de você conservar a natureza. Então, que tipo de problema a gente pode associar com o corte, com a derrubada de árvores? Bom, desmatamento, uso de agrotóxico, poluição das águas ou reflorestamento. Utilizando aqui, a gente pode perceber que a alternativa correta seria o desmatamento. O que é desmatar? Desmatar é você retirar as árvores para outros fins. Ou você vai retirar essas árvores para utilizar essa região como pasto, ou utilizar essa região para cultivo, então ela vai deixar de ser uma floresta e vai se transformar uma área de cultivo, ou você vai retirar essas árvores para a obtenção de madeira. É muito comum, inclusive na floresta amazônica, que você tenha utilização e extração de madeira clandestina. Ou seja, algumas dessas madeiras são extremamente caras e muito valorizadas no mercado externo, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, para a construção de móveis. Então o que se faz? Você corta essa madeira e você vende essa madeira e você lucra com isso. Isso faz com que você tenha um benefício financeiro, mas você pode causar uma série de problemas. Claro que a gente olhando aqui, a gente pode falar que o uso de agrotóxico está completamente fora desse contexto. Mas a poluição das águas pode ter, não a poluição especificamente, mas a saúde do ciclo de águas pode ser prejudicada também por esse processo. E reflorestamento é justamente o contrário do desmatamento. É quando eu começo a replantar as árvores que foram arrancadas. Então uma área que antigamente podia ser utilizada para outros fins, estava abandonada, ela passa a ser reflorestada. Então não seria o que a gente está vendo aqui. O que a gente está vendo aqui é o corte de árvores. O corte de árvores a gente pode chamar de desmatamento. Questão 5. Qual é a diferença entre paisagem natural e paisagem geográfica ou cultural? Vamos olhar as alternativas. A paisagem natural não foi modificada pela ação do homem e a paisagem geográfica foi transformada, alterada pelos seres humanos. B. A paisagem geográfica, tal como Deus criou, e a paisagem natural foi transformada, alterada pela ação do homem. A paisagem geográfica é adequada a que nossa visão alcança, como, por exemplo, as cachoeiras, as florestas, sem a ação antrópica, a ação humana. E as paisagens naturais são feitas pela natureza. D. A paisagem natural retrata as cidades e todos os ambientes construídos, alterados, transformados pelos seres humanos com o objetivo de suprir suas necessidades básicas. E a paisagem geográfica nos mostra as belezas da natureza tal como Deus criou. Bom, lembrando que a gente entende como paisagem natural, o espaço natural e espaço geográfico, aquele espaço que foi, o espaço geográfico, aquele espaço que sofreu alguma interação humana. E o espaço natural a gente entende como um espaço que está livre dessas interações humanas. Então, considerando isso, qual seria a resposta correta? Alternativa A. Toda vez que a gente está pensando na ciência, na disciplina de geografia, a gente não vai usar a palavra Deus. Isso é um conjunto de crenças ligadas à religião. Então a gente não usa esse vocabulário para se referir a um conceito de geografia. A gente vai utilizar uma outra série de conceitos. Por isso que essas alternativas aqui não estariam corretas. Então a alternativa correta é: a paisagem natural não foi modificada pela ação do homem e a paisagem geográfica foi transformada, alterada pelos seres humanos. A gente entende como o produto da geografia é essa interação humana. Por isso que a gente fala que a geografia vai estudar a interação entre o homem e o meio. Se fosse só para estudar a natureza, por exemplo, só para estudar o interior da Terra, isso seria uma outra disciplina, geologia, por exemplo, e não geografia, que vai estudar essa interação. Questão 6. O homem, ao longo de sua história, foi se adaptando ao ambiente em que vivia. Segundo essa afirmativa, para que fim os seres humanos transformaram o meio ambiente? Assinale a resposta correta. Qual é o objetivo de transformar o meio ambiente? Os seres humanos alteraram e transformaram o meio ambiente para preservar as belezas das praias e florestas.
Os seres humanos alteraram e transformaram o meio ambiente para adquirirem conhecimento. C. Os seres humanos alteraram e transformaram o meio ambiente por razões puramente psicológicas, étnicas e sociais. E D. Os seres humanos alteraram e transformaram o meio ambiente para suprir suas necessidades de moradia, alimentação, bem como para terem uma melhor qualidade de vida e conforto. A alternativa correta é a alternativa D. Todas essas três questões aqui para preservar as belezas. Muitas vezes a própria interação humana prejudica o desenvolvimento da natureza, então prejudica a beleza e a preservação natural. Então o homem ele não vai interagir com o meio somente para preservar. Claro que você pode preservar, mas a necessidade de interagir não vem na preservação, e sim da obtenção de benefícios e de conforto através dos recursos naturais. Os seres humanos vão transformar o meio ambiente para adquirir conhecimento. Não necessariamente, apesar de você criar uma interação humana, existirem pesquisas que vão acontecer através do conhecimento, essa não é a primeira necessidade básica de fazer isso. E nem por questões puramente psicológicas, porque existe sim uma necessidade básica. O que a gente está questionando aqui é que você pode interagir com a natureza para adquirir conhecimento ou por razões étnicas e sociais, mas existe aí uma necessidade básica dessa interação. Mesmo os primeiros povos, eles vão interagir com o meio ambiente, eles vão modificar o meio ambiente pela sua sobrevivência. Então, quando você vai olhar a vida e a moradia de um índio, você vai ver que ele derrubou árvores para construir as suas casas, ele vai desmatar uma pequena parte para poder criar a sua aldeia, ele caça, ele vai coletar, ele tem uma interação. Quanto mais desenvolvida e complexa a sociedade vai se transformando, mais a sua capacidade de interação e de relação com a natureza. Em alguns casos, essa relação, né, essa interação, ela vai acabar gerando prejuízos ambientais, né, danos ambientais muitas vezes irreparáveis. E aí, o que vai motivar esses danos ambientais? A necessidade de progredir e a necessidade de conforto. Quanto mais as sociedades estão se desenvolvendo, principalmente nos moldes do Ocidente, né, nos moldes que a gente segue, os moldes europeus, o conforto ele é extremamente valorizado. Então você vai utilizar os recursos naturais para obter conforto. Então você vai canalizar a água dos rios, você vai desmatar para construir fogueiras, você vai utilizar gás natural para aquecer as casas, você vai utilizar madeira para construir móveis, e aí você vai aumentando a necessidade de produtos que você quer. E para isso você vai também contribuindo para a produção de danos na natureza. Questão 7. Observe o climograma a seguir. Aqui a gente tem um climograma, ele se passa em 3 cidades, né, do Brasil: Curitiba, Cuiabá e Manaus. E aqui a gente pode olhar um climograma que é caracterizado por temperaturas mais altas nos meses de dezembro e janeiro, temperaturas menores nos meses de junho e julho. E a gente também observa aqui uma queda nas chuvas durante esse período. Então, observando esse climograma, a gente pode afirmar que descreva as principais características do clima apresentado nessa região. Então, olhando aqui, a gente pode observar que as temperaturas estão mais altas, são altas o ano inteiro. Então, a gente pode observar aqui temperaturas altas o ano inteiro, com uma pequena amplitude térmica no verão. A estação chuvosa é o verão, né? A gente pode observar aqui o aumento da pluviosidade nessa região, onde ocorre uma forte redução de chuvas no inverno. Então a gente pode observar que a gente tem um verão chuvoso e um inverno mais seco, né? Tais características são encontradas em áreas que dominam o clima tropical típico. Então a gente pode observar aqui que são climas tropicais, que é um tipo de você ter uma variação muito grande de chuva, de pluviosidade e uma variação de temperatura. Essa variação aqui é típica de um tropical típico. A gente não encontraria ele, por exemplo, em Manaus. Manaus ele tem como característica você ter um verão úmido e um inverno também úmido e altas temperaturas o ano inteiro. Tá? Então você pode observar isso também. E também não seria o típico de um subtropical, como é o caso de Curitiba, porque a temperatura ela vai se manter alta o ano inteiro, então você não tem uma grande queda. Então dá para observar aqui que é uma característica de Cuiabá. B. Identifique qual das 3 cidades assinaladas no mapa apresenta as características do climograma acima e explique como o regime de chuvas atua sobre o processo de laterização dos solos dessa área. Bom, a cidade é Cuiabá, como a gente tinha visto, por causa das características que a gente vai ver. E o processo que a gente chama de laterização, ele vai ocorrer nas áreas de clima tropical, com a alternância dessas estações, chuvosa
chuvosas e seca. Essa alternância, ou seja, o fato de eu ter uma diferença muito grande entre a estação chuvosa e a estação seca, então a estação seca eu tenho realmente uma grande ausência de pluviosidade, a estação chuvosa eu tenho muita chuva, vai provocar um fenômeno que a gente chama de lixiviação, seria uma lavagem intensa dos solos. Ou seja, os minerais são levados pelas águas infiltradas, provocando a concentração de hidróxido de alumínio e ferro. Ou seja, eu vou comprometer o desenvolvimento desse solo. O ferro confere ao solo uma coloração avermelhada e uma acidez elevada. Então, quando você vai olhar essas regiões, você vai ver que eles têm uma cor elevada, né? Uma acidez maior, tá? Com o resultado desse processo forma-se a laterita, que é uma crosta mais escurecida, e os solos ficam pouco férteis. No Brasil, o solo laterítico, que é o que a gente chama, é comum principalmente na região centro-oeste, que é uma região que tem como característica essa oscilação muito grande de pluviosidade no inverno e no verão. Então, a gente pode observar que aqui a gente tem uma grande variação e quando chega a estação chuvosa vai acontecer uma grande intensidade de chuvas. Essa grande intensidade de chuvas vai provocar também um processo de lavagem do solo, também vai provocar um processo de diminuição das propriedades de desenvolvimento desse solo, tá certo? Bom, vamos para a próxima questão. Questão 8. Tremores deixaram pelo menos 1.100 mortos na Indonésia. Pelo menos 1.100 pessoas morreram na Indonésia em decorrência de 2 fortes terremotos que sacudiram a região nos últimos 2 dias, informou o líder humanitário das Nações Unidas, John Holmes, nesta quinta-feira, segundo a CNN. As autoridades afirmam que o número de vítimas pode ser ainda maior, e chegar aos milhares, ultrapassando até mesmo o número de vítimas do terremoto de Yogyakarta, que em maio de 2006 matou mais de 5.000 pessoas. Corpos ressacados aguardam a remoção lá de fora dos hospitais nesta quinta-feira e boa parte de Padang permanece sem luz. Bom, essa notícia está se referindo a um grande terremoto e a gente vai saber mais sobre o tema observando e respondendo essas questões. Com base em seus conhecimentos sobre a dinâmica natural do planeta Terra, explique como ocorre a formação de tsunamis, aí é de terremotos, né? E por que essa área tratada de reportagens e o porquê dessa área tratada de reportagens sofrer com recorrência esses eventos. Primeiro a gente precisa saber o que é um terremoto, o que é um tsunami. Os processos de tsunami e terremoto são muito semelhantes. Na verdade, vai acontecer uma acumulação de tensão provocada pelo movimento das placas tectônicas. Essa acumulação de tensão vai liberando uma grande energia. Então, o que acontece? Eu tenho uma região que está aqui, pensando que a gente está vendo um corte na Terra, ela está no interior da Terra. Essa região vai acumular muita tensão, chega uma hora que essa tensão vai rachar. Então, digamos que eu tenho aqui 2 placas que estão se movimentando nos mesmos sentidos. Essa força que elas estão fazendo vai aumentar a tensão. Na hora que essa tensão acontecer, chegar ao seu limite, ela vai estourar. Quando ela estoura, ela vai provocar um tremor de terra. Esse tremor de terra, ele vai se propagando, né, criando ondas e vai chegar à superfície. Se a superfície que eu tenho for uma superfície de mar, essa tensão vai provocando ondas. É como se eu tivesse uma bacia de água. Se eu bater embaixo dessa bacia, ele vai provocar ondas, vai gerar uma vibração, vai deslocar a água e vai acabar gerando uma grande onda. Esse processo é o que a gente vai chamar de tsunami. Ou seja, eu tenho o mesmo processo no terremoto, só que ele vai acontecer embaixo de uma área de água. Então, eu vou provocar uma grande quantidade de deslocamento de água. Isso vai provocar o que a gente chama de tsunami. Então, o gabarito aqui, a formação de tsunamis ocorre geralmente pelo contato convergente de placas tectônicas, ou seja, 2 placas tectônicas que estão andando na mesma direção. Lembrando que a gente tinha placas divergentes, convergentes e transcorrentes. Gerando um movimento brusco que desloca uma grande quantidade de água em direção ao continente. A formação de terremotos ocorre de maneira um pouco menos complexa. Apenas o fato de haver um movimento brusco de placas já ocasiona terremotos. Logicamente, que a magnitude, né, o grau de intensidade é que envolve a quantidade maior de choques, né? A ocorrência desses fenômenos se dá devido à fragmentada estrutura das placas tectônicas
da região. Então, nessa região, por que essa região vai encontrar bastante eventos? Porque nessa região é uma região onde eu tenho rachaduras, ou seja, onde eu tenho a borda de placas tectônicas. E isso vai favorecer a incidência desse tipo de contato. Se eu tenho duas placas que estão em sentidos opostos, elas sempre vão acabar se chocando e isso vai provocar terremotos. Por isso que os terremotos acabam acontecendo sempre mais ou menos nos mesmos lugares. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!